A vida sob novo foco. Toda vez que identificamos um amor que realmente nos fez crescer na vida, de alguma forma queremos preservá-lo. São as relações duradouras que atravessam o tempo e ultrapassam o horizonte da utilidade. São amores que se preservam pela força do desejo. Desejo é uma palavra sugestiva. Ela já despertou muitas reflexões interessantes. Para a filosofia, o desejo é uma forma de tensão que direciona o ser humano para alguma finalidade. Essa tensão recebeu muitos nomes ao longo da história da filosofia. Platão e os filósofos cristãos associaram o desejo à imperfeição dos seres. Só deseja aquele que carece, e carecer é o mesmo que ser imperfeito, limitado. Talvez seja por isso que o termo desejo tenha sido tão mal interpretado pelo contexto religioso ao longo dos tempos. Sabemos que durante muitos séculos o discurso religioso foi perpassado pela mística do sofrimento e do sacrifício. Com isso, naturalmente, o desejo passa a ser interpretado de maneira rasa, estreita. O que vimos foi a direta associação de desejo e pecado. A filosofia budista compreende o desejo como um sério obstáculo à realização humana. O nirvana é justamente um estado de espírito em que o ser humano alcança a supressão dos desejos. Entra numa espécie de nada querer, nada desejar. A psicologia nos diz que somos o tempo todo território dos desejos. O ser humano não vive sem desejar. Desejos podem ser conscientes ou não. Tudo dependerá da capacidade que cada um tem de conhecer-se. Freud é uma referência para este assunto. Lacan, grande nome da psicologia, sugeriu que a duração de um desejo está diretamente relacionada à sua satisfação. Uma vez consumado, o desejo deixa de existir, dando espaço para um novo. Assim, podemos entender o dito popular: o melhor da festa é esperar por ela. A expectativa do que será muitas vezes é bem melhor que a realização do que esperávamos. Pois bem, as especulações são muitas. Nosso objetivo é retomar o contexto do desejo como realidade humana que não se opõe à felicidade e à construção da pessoa. Desejo como motor que nos leva pelas tortuosas estradas de nossa realização. Desejo que nos segura e que nos mantém na estrada, mesmo quando nos deparamos com realidades adversas. Desejo como toda e qualquer pulsão que nos movimenta rumo a alguma realidade. Desejo como combustível da vida. Uma coisa é certa: vivemos constantemente o ciclo dos desejos. A realização de um já é o início de outro, e assim vamos neste movimento sem fim. Enquanto estivermos vivos, seremos seres desejantes. O desejo é uma espécie de visgo que nos prende à vida. Quanto mais desejamos, maior é a sensação de estarmos vivos. A vida sob o foco do desejo. O desejo perpassa todas as nossas relações. É por isso que podemos dizer que a duração de uma relação está diretamente ligada à permanência do desejo. O que nos faz querer estar ao lado de alguém é o desejo. Não o mesmo desejo de sempre, mas o desejo que se modifica à medida que vivemos o processo natural da vida. Retomemos a reflexão de Martin Buber. O que gostamos no outro é o que sobra do encontro que realizamos com ele. E a terceira pessoa é o que nasce do encontro. Podemos dizer que esta terceira pessoa, que chamamos de nós, quando desejada, tem o poder de nos fazer permanecer.
A permanência nas relações sinaliza que o desejo está vivo, que ele foi mantido, que não morreu com o passar do tempo. Desejar é uma constante na vida humana. Vivemos em torno dos nossos desejos. Eles nos movem para irmos além. Existem desejos temporários. Passar no vestibular, por exemplo. Depois de alcançado, ele se transforma em desejo de fazer a faculdade. Depois da faculdade, vem a especialização, o mestrado, o doutorado, a profissão. Um desejo ocasiona o outro. Quando falamos de pessoas e suas relações, de alguma forma estamos falando também de desejos temporários e desejos permanentes. E nisso há uma questão fundamental. Relações duradouras são aquelas que o desejo sustentou, isto é, ainda que tenha um desdobramento do desejo, percebemos existir um detalhe fundamental, um foco que permanece. O outro mudou, foi transformado pela vida, mas ainda continua sendo o foco do desejo. A relação é duradoura à medida que o foco do desejo permanece. Os desejos até foram modificados, mas o foco permaneceu. E por isso o outro não quis ir embora. É interessante identificar que a permanência do desejo está intimamente ligada à preservação do mistério e da sacralidade da relação. Preservar o mistério não significa guardar segredos, mas consiste em manter a reverência que não permite a banalização. O outro é mistério que merece ser preservado. Por mais que eu o conheça, jamais terei o direito de dizer que já sei tudo sobre ele, porque sei que ele está em processo de feitura. Ele está se fazendo pessoa. E porque sabemos que o outro está sempre em movimento, precisamos viver o constante processo da conquista, ainda que nossas relações já tenham ultrapassado a idade de 50 anos. Preservar o mistério é continuar conquistando, mesmo depois de 30 anos de casados. Essa reflexão nos liberta dos malefícios do mito do amor romântico, onde os personagens sempre perfeitos vivem felizes para sempre. Não, a vida não é um conto de fadas, mas nem por isso estamos privados da felicidade que eles nos sugerem. Detalharemos melhor este assunto daqui a pouco. Precisamos entender que não existe ser humano ideal. O que existe é o ser humano certo. O ser humano ideal não possui defeitos. O ser humano certo tem defeitos, qualidades e, na soma de tudo, é um resultado em que você resolve acreditar. O grande equívoco dos nossos dias é estabelecer as relações humanas a partir das substituições. Queremos que o outro seja a concretização humana de nossas idealizações. Hoje nos satisfaz e amanhã não mais. Trocamos, tentamos de novo, voltamos a trocar. As paixões são avassaladoras, mas os desencantos também. E assim vamos colecionando relações e os seus consequentes estragos. O que podemos identificar nessas paixões é que as pessoas não são focos de desejo, mas se limitam a serem focos de prazer. O prazer é passageiro, mas o desejo não. Quando o outro cumpre o papel de ser o objeto do meu prazer, eu o reduzo à condição de coisa.
Essa objetificação já se caracteriza como sequestro. Há uma subjetividade sendo desconsiderada, uma vez que o outro foi reduzido à matéria de minha satisfação temporária.